Então, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande para nós, enquanto Escola de Educação Infantil, estar participando desse evento, né? Então, agradecer essa oportunidade, um momento de trocar experiências nesse contexto que está sendo desafiador para todos nós, né? Então, nós somos uma escola de educação infantil situada no município de Ernestina, Rio Grande do Sul. O nosso público são crianças de 4 meses a 5 anos de idade, distribuídos em turmas de berçário 1 a pré-escola 2, e também temos turmas de atendimento educacional especializado. Este relato, ele é um relato que elucida um pouco das estratégias que foram desenvolvidas frente a essa nova situação em que a gente se encontra, né, de distanciamento, que exigiu, então, a suspensão das aulas presenciais e que desafia os professores a propor atividades para serem realizadas em casa. Então, aqui nós temos uma foto da nossa escola, uma escola de educação infantil. Nós temos um público de 114 crianças, que são atendidas em turno integral, no turno matutino e no turno vespertino. Os desafios encontrados. Acredito que, ouvindo o relato de todos os participantes desde ontem, né, o maior de todos e o primeiro e principal é a angústia pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, como agir numa situação assim? Até quando nós vamos permanecer com essa situação? Como propor atividades desta forma, né? Que são indagações que permeiam tanto a vida profissional dos nossos profissionais, para nós, enquanto profissionais de educação, mas também a vida pessoal de todo mundo, né? O ambiente familiar, são indagações que estão presentes em todos os momentos. Outro desafio encontrado, como propor atividades para crianças de educação infantil, que precisam necessariamente do auxílio de um adulto para realizar essas atividades, que materiais utilizar, o que propor que seja de fácil acesso para as famílias em casa. Além disso, nós também encontramos a resistência de algumas famílias no desenvolvimento das atividades. Não por não ter acesso àquilo que a escola estava disponibilizando, mas por realmente optar por não realizar as atividades. Então, nós também tivemos famílias que nós não conseguimos atingir. Não por não terem acesso, novamente friso, né, volto a dizer, mas por optarem por isso. Diante de toda essa situação que a gente vivencia, então nós nos colocamos diante do uso das tecnologias, né? Sobre um domínio que a gente não tem, né? Mas que são necessários para manter o contato com as crianças e com as famílias. Então, como utilizar essas tecnologias para conseguir atingir as nossas crianças e para conseguir ter um contato com eles nesse momento de distanciamento? Como organizar as atividades também dentro dessa nova proposta? Então, aqui nós temos uma imagem que realmente relata, que ilustra toda essa angústia que nós sentimos enquanto educação infantil. Um espaço de interação, um espaço de trocas, um espaço de colo, de toque. Como transformar esse espaço que é relação o tempo todo, que é contato o tempo todo, como propor essas atividades à distância para os nossos alunos, né? Como conseguir atingir as nossas famílias que são de diferentes contextos, que ainda estão, na sua maioria, com aquela rotina de trabalho também presente, né? Como foram, assim, indagações que surgiram muito fortes, muito presentes, né? E daí um universo tecnológico, uma outra forma de comunicação via WhatsApp, através de vídeos, qual a melhor forma de utilizar isso nesse momento? Então, os protagonistas do nosso relato.
a Secretaria de Educação, repassando todas as informações advindo dos órgãos superiores, orientando em como organizar as atividades, que metodologias seriam possíveis de serem utilizadas. Nós, enquanto equipe diretiva, mediando essas informações que vinham da Secretaria de Educação para os professores, mediando essa troca com as famílias também, oferecendo suporte e auxiliando os professores nessas questões pedagógicas, porque eles se viram numa situação, assim, de realmente querer fazer algo, mas não saber como, né? Os nossos professores, então, planejando, organizando as atividades enviadas às famílias, realizando o registro dessas atividades e tendo um contato direto com as famílias através dos grupos de WhatsApp, né? Sanando as dúvidas, promovendo através dos grupos também atividades. E os nossos educandos e as nossas famílias, realizando as atividades em casa e tendo como mediadora, neste momento, a família, que foi aquela que mais auxiliou no sentido de realmente fazer a prática, né? De colocar, então, as atividades propostas pelos professores em prática, já que, nesse momento, os nossos alunos realmente precisam desse suporte do adulto. Aqui nós temos uma imagem que ilustra, então, os protagonistas. Na parte superior, o slogan da Secretaria de Educação e o slogan da escola. E na parte inferior, nós temos imagens dos grupos de WhatsApp que foram criadas, de algumas turmas aqui representadas, mas foram criadas de todas as turmas, de berçário até pré-escola e também das turmas de AI. As práticas realizadas. Então, entregamos atividades impressas na escola, né? Primeiro fazíamos a entrega das atividades semanalmente, e agora passamos a fazer quinzenal, porque acredito que dessa forma também é mais fácil para as famílias se deslocarem à escola, né? Os pais retiram as atividades na escola no dia que é estipulado e fazem a devolutiva na próxima entrega de atividades. Além disso, também criamos, então, os grupos de WhatsApp para todas as turmas. Nesses grupos, os professores repassam orientações aos familiares e as famílias registram, através de vídeos e fotos, as atividades que estão sendo desenvolvidas. E é através disso que as profs fazem o registro daquelas atividades que são práticas. Porque a educação infantil, a maioria das atividades são práticas, né? Então, o registro, a gente precisa desse feedback da família também através de vídeo e foto. Nos grupos também são disponibilizados vídeos com músicas, histórias, instruções de como desenvolver as atividades, livros infantis em PDF, enfim, materiais para a realização das atividades. No dia que a gente faz a entrega das atividades impressas, a gente também está disponibilizando livros infantis para as famílias levarem para as crianças, porque é proporcionar um contato concreto com a literatura, não apenas o virtual, né? A criança precisa do concreto, ela precisa pegar, ela precisa tocar, ela precisa visualizar, né? Então, assim, foi uma maneira que a gente também encontrou de aproximar eles do ambiente da escola. Além disso, também nas práticas realizadas, as atividades que foram propostas sempre visando atingir o desenvolvimento de cada faixa etária, desde o bebê até aquele que está em idade de pré-escola. Então, são atividades totalmente distintas, são estímulos diferentes que precisam ser proporcionados. E, assim, as nossas profs tiveram muito cuidado com relação a isso, tiveram muito carinho na hora de preparar, para que a gente conseguisse atingir a maioria das crianças. Além disso, também, em todo esse contexto, a gente buscou, que foi um ponto muito forte, um ponto bem importante, trabalhar em conjunto, né? Trocar ideias entre os professores. O que você acha? Essa atividade vai dar certo? Será que não vai dar? Esse material, será que a gente consegue disponibilizar? Será que não? Né? Então, assim, essa troca de também
não pegar a responsabilidade só para si, dividir isso, foi muito importante, né? Porque assim a gente consegue propor sempre a melhor estratégia para atingir aquele objetivo com aquela criança. Então, aqui nós temos alguns registros através de fotos, né, das atividades que foram enviadas para casa. Na turma do berçário, nós não enviamos berçário 1 e berçário 2, a gente não tem como enviar atividade impressa, então as orientações são feitas através do grupo pelas famílias, e elas têm abraçado realmente essa perspectiva, elas realizam as atividades, e a gente tem proposto realmente aquele material que se tem em casa, né? Para que eles consigam realizar as atividades. Então, nós temos 2 registros de bebês, temos um registro de foto de uma criança da pré-escola também, com material disponível em casa, e no centro a gente tem um registro de um dos dias de entrega de atividade impressa na escola. Então, as lições aprendidas. Com todo esse excesso de informações, esse excesso de preocupações, a gente também se dá conta que algumas coisas podem ser feitas de outra maneira, né? E como é um momento novo para todo mundo, eu acredito que a gente não tem que julgar e nem ver o que é certo e o que é errado, são tentativas. E quando a gente tenta, a gente está em busca de acertar, né? A gente percebeu que, em virtude da rotina das famílias, muitos pais ainda estarem trabalhando, as crianças estarem em casa, as atividades muito extensas não foram produtivas, né? Então, assim, tivemos que ter esse cuidado também para não sobrecarregar as famílias. A importância do grupo sendo um sendo suporte do outro, dividindo as responsabilidades, sabendo que a gente é uma equipe, que um pode contar com o outro, tanto a nível de escola quanto Secretaria de Educação, né, compartilhando angústias, compartilhando as conquistas também, como foi bom para nós quando a gente disponibilizou a primeira sugestão de atividade aos pais, e nós tivemos um retorno positivo disso, né? Então, assim, como é gratificante para a gente enquanto escola, que quando a gente percebe que os pais também nos ajudam, né? Então, isso também foi uma lição aprendida, que a família, mais do que nunca, se mostrou imprescindível. A gente já tem isso muito forte, né? Que a família tem que estar perto da escola, que a gente precisa da família. E, nesse momento, a gente pôde contar com as nossas famílias. Isso foi muito positivo, né? Tivemos algumas exceções, mas na grande maioria todos se preocuparam. Aqueles que às vezes não conseguiam vir no dia estipulado para retirar, ligavam, mandavam mensagem, quando que poderiam ir buscar, de que outra forma poderiam conseguir essas atividades. Então, assim, nós tivemos um retorno muito positivo. E que, apesar de todas essas dificuldades, né, que a gente encontrou, que até mesmo fazer uma reunião remota, que agora parece ser simples, mas as primeiras foram bem complicadas, né? Então, assim, que a gente percebe que o que está à nossa disposição de tecnologia, às vezes não é tão difícil assim de ser utilizado. O que a gente precisa é descobrir e aprender, né? Então, assim, a gente percebeu isso como uma lição de que é também um suporte para nós enquanto educação, né? Então, aí nós temos uma imagem, né? A primeira imagem do canto superior esquerdo reflete bem isso que eu falei, né? Que a tecnologia é uma ferramenta em favor, e que se a gente está aberto a isso, né? E aí os nossos profissionais se mostraram abertos a tentar, a buscar. É difícil, o primeiro momento é impactante, mas se a gente tem disposição e vai atrás, a gente consegue bons resultados, né? A segunda é uma foto de um painel nosso da escola, que representa a falta que nós temos das nossas crianças, né? E que, mais do que nunca, nesse momento, a gente percebeu que nada substitui a interação que se proporciona na escola, as relações que se estabelecem, as experiências,
o afeto, a troca, o toque, o contato. Então, assim, nada substitui. Mesmo a parte de socialização dos colegas, eles sentem falta dos coleguinhas. Então, assim, nós sentimos falta da nossa rotina e a gente sabe que eles também sentem falta da rotina deles e de ir para a escola. Ao lado, a gente tem uma foto de uma atividade que foi desenvolvida com as famílias, que a atividade era fazer a proposta da prof foi fazer uma atividade em família, e nós tivemos aí esse retorno, né, mostrando mais uma vez a parceria que nós tivemos com eles. E finalizando, então, assim, que por mais grande que o desafio tenha se mostrado, nós não sabemos até quando isso vai, né, a gente não tem perspectiva de certezas, porque cada dia são novas informações, né? Por mais grande que o desafio se apresente, a gente consegue superar se a gente se ajuda, né? E isso foi o exemplo que a gente teve na nossa escola. O pessoal pegou, todo mundo se empenhou, está se empenhando, não é fácil, mas a gente vê um empenho de todo mundo e está surtindo bons resultados, né? Mais do que nunca a gente vê que se colocar no lugar do outro e ser solidário um ao outro é muito importante. Então, agradecer, né, essa oportunidade mais uma vez. Esse relato foi organizado por nós enquanto equipe diretiva, por mim e pela coordenadora pedagógica Fabiana Pens, auxiliados pelo pessoal da Secretaria de Educação, a nossa coordenadora pedagógica Karina Dalbianco e a secretária de Educação Ingrid Vorst, e é um relato que traz as inquietações e realmente que nós vivenciamos. Então, assim, aí está o que os nossos profs sentiram. Nós enviamos um questionário a eles, então eles realmente colocaram essas inquietações e essas colocações que foram feitas aí. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Marialine. Ótimo o seu relato. Lembrando a todos que esse QR Code que nós temos nas apresentações, no início e ao final, é para que vocês possam